Oi, YouTube, tudo bom com vocês? Eu tava aqui fazendo umas experiências. Aí resolvi mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Gente, eu tenho esse pincel aqui, o Duo Fiber, que todo mundo ama. Mas esse pincel, realmente, ele tem sido assim, meu pé de Aquiles. Sabe aquela coisa que todo mundo ama, mas eu não consigo amar? Gente, não é possível. O que as pessoas veem nesse pincel que eu não consigo ver? Pra mim, esse pincel, ele dá uma cobertura muito fina. Mas eu não consigo, assim, muito fina, mas eu não consigo espalhar tão bem uma base como este pincel aqui, que é mais firme, que eu acho que não é a palavra certa, mas é como eu sinto assim que é mais fácil de escrever. Arrastar a sua base, mover a sua base. Então, aí eu estava conversando com uma outra maquiadora e ela me disse, a gente estava falando de fazer, pegar a base para eu ver como que o pincel, o utensílio se comporta, né, no nosso rosto, para a gente pegar uma superfície lisa e botar a base e experimentar com os pincéis. Então era isso que eu estava fazendo. Olha, eu fiz nesse espelho aqui. Desculpa se ficar um pouquinho de luz, mas eu fiz aqui. Então, eu queria saber qual o utensílio que dá na pele um efeito assim mais airbrush, uma coisa mais uniforme, mais legal. Qual é a diferença entre os pincéis e a esponja? E por quê? Será que realmente eu preciso de um pincel, gente? Será que realmente eu preciso de um pincel? Ou eu posso fazer com a minha mão mesmo, com o meu dedo? E será que faz a diferença? Então eu fiz aqui. Esse primeiro aqui, eu fiz com a esponja. Ele dá uma boa cobertura, tá? Ele dá umas certas linhas. Não é uma cobertura má, mas ele fica muito produto aqui, ó, na esponjinha. Desperdiça um pouco. Esse aqui, esse pincel, eu achei que ele dá uma boa cobertura, mas ele realmente, ele fica, não sei se vai aparecer na câmera, linhas. Ele fica com linhas, né? E fica muito produto no pincel também, absorve muito produto. Esse, o Duo Fiber, foi assim o que mais me impressionou realmente. Eu aqui no espelho, nessa superfície lisa, que essa superfície lisa é muito boa para mostrar, porque ele é diferente da nossa pele, que a nossa pele tem poros, a nossa pele, a base acumula mais em certos lugares do que em outros, tá? Então isso aqui mostra realmente como que a nossa superfície lisa a gente consegue ver bem direitinho. E me impressionou, porque realmente fica uma boa cobertura, fica uma cobertura uniforme. Assim, fiquei impressionada, sabe? Eu não esperava que desse esse resultado aqui, não. Agora, com esse pincel aqui, pra mim, realmente, o efeito foi o melhor que deu. Agora já tá seco, mas ele fica muito, igualado, né? Fica bem assim, uma ótima cobertura. Não fica muito produto aqui no pincel. Tanto... Ai, o telefone, gente, peraí. Ai, desculpa, gente, desculpa. Então, vamos lá. Agora a gente estava falando aqui desse pincel, que deu uma ótima cobertura. Eu achei, na minha opinião, um pouquinho melhor do que o Duo Fiber, mas essa é a preferência de cada um. E o último aqui foi com o dedo que eu fiz, que realmente fica muito marcado, mas assim, isso aqui não é uma norma, uma regra, uma lei, faça assim dessa forma. Claro que se você gosta com a mão, continua fazendo com a mão. É só assim, alguma sugestão que uma maquiadora me deu e eu quis fazer aqui e achei interessante, resolvi fazer esse vídeo mostrando. E agora eu vou mostrar pra vocês eu fazendo, tá? Não sei se vai ficar muito bom, mas fica aí uma sugestão. Se você quiser tentar fazer em casa e ver aí como que a fibra se comporta aí num pedacinho de espelho que você tenha ou num vidrinho, qualquer coisa, é interessante. De repente vai ser legal pra você ver realmente o que é mais legal assim pra você tá passando assim no seu rosto. É só uma sugestão para ajudar você, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Então, vamos lá? Vamos começar com a esponjinha. A esponjinha, a gente pega a esponjinha, faz para baixo. Então, a esponja é assim que deixa na nossa pele. Então, ela tá uma boa cobertura, mas olha só, muito produto na esponja, tá?
Outro pincel que a gente usa. E esse aqui. Vamos lá, pegar a base, botar para baixo. Muito produto ainda no pincel, mas como vocês podem reparar, tem várias linhas, um pouco mais de linhas do que com a esponja. Tá? Agora vamos lá com o nosso Dual Fiber. A gente encosta aqui, desce e movimentos circulares. Uma boa cobertura, mas assim, ainda, na minha opinião, ainda deixa alguns riscos, mas uma boa cobertura, melhor do que o pincel mais comum, o que a gente mais conhece, mais comum, e a esponjinha. Outra maneira, o kabukizinho, né, o firmezinho, a gente passa. Olha, só no riscar, a gente já vê que ele tem menos linhas do que os outros. Agora vamos rodar. Olha, dá um polimento, uma cobertura mais... sem tantas linhas. Tão bom quanto o Dual Fiber também. O Dual Fiber também deixou. E o último é o dedo, que eu queria mostrar com o dedo. Olha, o dedo realmente deixa várias linhas, tá? Não fica uma cobertura tão boa quanto os dos pincéis. Então, e aí? Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho desse aqui, com Dual Fiber. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Esse aqui foi esponja. Esse pincel, o pincel que a gente mais conhece. Esponja. Dual Fiber. O kabukizinho, mais firme. E o dedo. E aí? Tiraram as suas próprias conclusões? Qual utensílio é melhor para aplicar a nossa base? Hein? É só uma dicasinha, uma forma de mostrar como é que fica a base no nosso rosto usando esses utensílios que nós conhecemos. Tá bom? Beijo, gente. Tchau! Resolvi mostrar de novo, gente, porque eu dei mais uma espalhadinha. E realmente, olha, qual a melhor cobertura, hein?